Milhões de pessoas estão com a glicose desregulada. E não fazem ideia. E o mais assustador não é isso. É que o seu corpo pode estar te dando sinais. Todos os dias. E você está ignorando. Cansaço depois de comer. Sono no meio da tarde. Uma fome que volta rápido demais. Parece normal. Mas não é. Hoje você vai entender o que ninguém nunca te explicou sobre glicose. E por que isso pode estar destruindo sua saúde em silêncio. Então, antes de continuar, já deixa o like e se inscreve no canal. Porque esse tipo de informação pode mudar o rumo da sua vida. Você não precisa comer muito açúcar para ter glicose alta. Esse é o primeiro erro que quase todo mundo comete sem perceber. A ideia de que só doce faz mal criou uma falsa sensação de segurança. A pessoa evita refrigerante, corta o açúcar do café, e acha que está tudo certo. Mas o problema real está escondido no que parece inofensivo, no que faz parte da rotina de milhões de brasileiros todos os dias. Um pão no café da manhã, uma bolacha no meio da tarde, aquele prato de arroz caprichado no almoço. Parece normal. Parece equilibrado. Mas dentro do seu corpo, a história é outra. Porque todos esses alimentos, mesmo sem gosto doce, se transformam em açúcar rapidamente. E não é pouco. É uma descarga de glicose entrando na corrente sanguínea em poucos minutos. Seu corpo não foi feito para lidar com picos constantes assim. Ele até tenta. Ele reage. Mas cada vez que isso acontece, ele precisa trabalhar mais. E esse esforço repetido, dia após dia, começa a cobrar um preço. O mais perigoso é que você não sente na hora. Não dói. Não dá um sinal claro de alerta imediato. Pelo contrário, parece até confortável. Você come, sente prazer, segue o dia. Só que por trás disso, o seu organismo está entrando em um ciclo silencioso. Um ciclo que começa pequeno, quase imperceptível, mas que vai se acumulando com o tempo. E aqui está a parte que quase ninguém te explica. Não é sobre exagero. Não é sobre comer errado de vez em quando. É sobre repetição. É sobre aquilo que você faz todos os dias sem questionar. Aquela rotina automática que parece inofensiva, mas que, aos poucos, vai sobrecarregando o seu corpo. Você acorda, come algo rápido. Muitas vezes rico em carboidratos simples. Horas depois, a fome volta. Você belisca alguma coisa. Almoça, repete o padrão. E à tarde, o cansaço aparece. A vontade de comer algo doce também. Parece coincidência. Mas não é. É o seu corpo respondendo ao que você está fazendo com ele. E o mais preocupante, muita gente vive assim por anos. Achando que está tudo normal. Achando que só precisa se preocupar quando o médico falar alguma coisa. Só que quando esse aviso chega, o processo já está avançado. A verdade é que a glicose alta não começa de repente. Ela começa silenciosa. Disfarçada dentro de hábitos comuns. Dentro de escolhas que parecem pequenas. E é exatamente por isso que tanta gente não percebe. Porque o erro não parece erro. Ele parece rotina. Depois que você come, a glicose no seu sangue começa a subir. Isso é natural. É assim que o corpo transforma alimento em energia. O problema não está nesse processo, está na forma como ele vem acontecendo todos os dias, sem pausa, sem controle, sem que você perceba. Porque quando esses picos de glicose se tornam frequentes, o seu corpo entra em um estado constante de alerta. Para lidar com essa subida, ele libera um hormônio chamado insulina. A função dela é simples: tirar o excesso de açúcar do sangue e levar para dentro das células, onde será usado como energia. Só que quando você se alimenta de forma que provoca picos constantes, essa insulina precisa agir o tempo todo. E quanto mais ela trabalha, mais o seu corpo vai se adaptando a esse excesso. Com o tempo, algo silencioso começa a acontecer. As células, que antes respondiam bem à insulina, começam a ignorar esse sinal. É como se ficassem saturadas. Cansadas. E aí o corpo precisa produzir ainda mais insulina para tentar dar conta da mesma quantidade de glicose. Esse é o início de um processo perigoso, e quase ninguém percebe quando ele começa. Porque os sinais não são óbvios. Eles aparecem no seu dia a dia, disfarçados de coisas comuns. Aquele sono pesado depois do almoço, por exemplo. Aquela sensação de energia que sobe rápido, e depois despeca. A dificuldade de manter o foco, a mente lenta, o cansaço que surge mesmo sem esforço físico. E principalmente, a fome. Uma fome estranha. Que aparece pouco tempo depois de você comer. Como se o seu corpo estivesse pedindo mais, mesmo já tendo recebido energia suficiente. Isso acontece porque a glicose sobe rápido,
mas também cai rápido. E essa queda cria um vazio, uma sensação de urgência. Você come de novo. E o ciclo recomeça. Sobe a glicose. Sobe a insulina. Depois vem a queda. E junto dela, mais fome, mais cansaço, mais vontade de comer. É um looping silencioso. E quanto mais ele se repete, mais o seu corpo vai perdendo a capacidade de equilibrar isso sozinho. O que antes era um ajuste simples, começa a virar um desequilíbrio constante. O mais preocupante é que, por fora, tudo parece normal. Você continua trabalhando, vivendo, seguindo sua rotina. Não existe um sinal claro dizendo algo está errado. Mas por dentro, o seu organismo está sendo forçado todos os dias a lidar com algo que deveria ser ocasional, não constante. E esse desgaste não aparece de um dia para o outro. Ele se acumula. Ele progride. E quando finalmente se torna visível, já não é mais o começo do problema. É o resultado de tudo que veio antes, em silêncio. Agora vem a parte que quase ninguém te conta, e talvez seja a mais perigosa de todas. Esse ciclo que você acabou de entender não para sozinho. Ele não desacelera com o tempo. Ele não se ajusta naturalmente. Na verdade, ele tende a piorar. E o mais assustador é que isso acontece em silêncio, enquanto você continua vivendo sua rotina normalmente, acreditando que está tudo sob controle. Cada pico de glicose, cada liberação excessiva de insulina, vai deixando uma marca. Pequena no começo, quase imperceptível. Mas constante. E o seu corpo vai acumulando esse desgaste dia após dia. Até que chega um ponto em que ele já não consegue mais responder da mesma forma. Aquilo que antes era um esforço temporário, vira um estado permanente. É nesse momento que começa a chamada resistência à insulina. Mas você não recebe um aviso claro sobre isso. Não existe uma dor específica, um sintoma gritante que te faça parar tudo. Pelo contrário, os sinais continuam sendo ignorados porque parecem comuns. O cansaço vira parte da rotina. A fome constante parece normal. O sono depois de comer vira algo esperado. E assim, o problema avança, sem ser interrompido. E aqui está o grande risco. Quando você finalmente descobre, muitas vezes através de um exame, aquilo já não é mais o começo. É o meio do caminho. Em alguns casos, já é o estágio avançado. Pré-diabetes. Diabetes tipo 2. Mas o diagnóstico não aparece de um dia para o outro. Ele é construído ao longo de anos. Anos de picos repetidos, de respostas exageradas do corpo, de um sistema que foi sendo sobrecarregado sem descanso. E mesmo antes desse diagnóstico, o seu corpo já estava sofrendo. Os vasos sanguíneos começam a ser afetados. O metabolismo fica desregulado. A energia deixa de ser estável. Só que tudo isso acontece sem alarde. E talvez essa seja a parte mais perigosa, a falsa sensação de normalidade. Muita gente acredita que está saudável só porque nunca teve nada sério. Porque nunca foi internado. Porque os exames, às vezes, ainda estão dentro do limite. Mas esses limites nem sempre mostram o que está acontecendo por trás. Eles não revelam o processo em andamento. Eles mostram apenas o momento atual. E o problema da glicose não é só o número no exame. É o caminho até ele. É o que acontece todos os dias dentro do seu corpo, muito antes de qualquer resultado sair no papel. Ignorar esses sinais é permitir que esse ciclo continue. É dar tempo para que ele se fortaleça. E quanto mais tempo passa, mais difícil fica reverter. Porque o corpo até tenta compensar. Mas ele também tem limites. E quando esses limites são ultrapassados, o preço começa a aparecer. Não de forma imediata, mas de forma inevitável. A boa notícia é que você pode interromper esse ciclo. E não precisa começar com mudanças radicais ou impossíveis. O que realmente faz diferença são decisões simples, feitas de forma consciente, todos os dias. Porque se o problema foi construído na repetição, a solução também começa nela. O primeiro passo é olhar com mais atenção para aquilo que você come logo nas primeiras horas do dia. O café da manhã define muito mais do que você imagina. Quando você começa o dia com alimentos que provocam picos rápidos de glicose, como pães refinados, bolachas ou bebidas açucaradas, você já inicia o ciclo que vai se repetir ao longo do dia. A energia sobe rápido, e cai da mesma forma. E isso abre espaço para mais fome, mais vontade de comer, mais desequilíbrio. Trocar esse padrão é mais simples do que parece. Priorizar alimentos que liberam energia de forma mais lenta ajuda o seu corpo a manter estabilidade. Comer com calma, sem pressa, também muda a forma como o organismo responde.
Pequenos ajustes já começam a reduzir esses picos silenciosos que antes passavam despercebidos. Outro ponto importante é observar como você se sente depois de comer. Esse é um dos sinais mais ignorados, e ao mesmo tempo, um dos mais claros. Se você sente sono logo após as refeições, se percebe uma queda de energia, dificuldade de concentração ou aquela fome que volta rápido demais, isso não deve ser tratado como algo normal. É o seu corpo mostrando que algo não está equilibrado. E aqui está o detalhe que muda tudo. Quando você começa a prestar atenção nesses sinais, você deixa de viver no automático. Você passa a ter controle. E é exatamente isso que impede o avanço silencioso do problema. Não se trata de perfeição. Se trata de consciência. Porque cada escolha, por menor que pareça, está influenciando o que acontece dentro do seu corpo. E quando essas escolhas começam a mudar, o seu organismo responde. Ele se ajusta. Ele encontra equilíbrio novamente. Mas isso exige uma decisão. A decisão de não ignorar mais. A decisão de não tratar sinais como algo comum. A decisão de agir antes que o problema se torne visível demais. Porque quando os sintomas ficam óbvios, muitas vezes o processo já está avançado. Agora me diz, quantas vezes você já sentiu sono depois de comer e achou que era normal? Quantas vezes ignorou aquele cansaço ou aquela fome repentina? Esses sinais não aparecem por acaso. Eles são avisos. E a partir de hoje, você pode escolher ouvir. Se esse vídeo fez sentido para você, se abriu seus olhos de alguma forma, então não deixa isso parar por aqui. Se inscreve no canal Corpo em Alerta e ativa as notificações, porque aqui você vai começar a entender o que o seu corpo tenta dizer, antes que seja tarde. E deixa um comentário. Qual desses sinais você mais sente no seu dia a dia? Porque a sua resposta pode ajudar outras pessoas a perceberem o que também estão ignorando. O seu corpo fala. A questão é: até quando você vai fingir que não está ouvindo?